amigas queridas. Então vamos lá. Esperar a doutora Gabriela pra gente começar. Gabriela, se você estiver por aí, dá um acenozinho. Boa noite, pessoal. Concerto em casa não, Raquel. Tava só enrolando um pouquinho vocês. Já que eu não sei contar piada, né? Olá, Oiê! Gabriela. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, maravilha. Tava uma Bom, delícia te ouvir, não queria nem parar. ai, você tava aí já. Já! Meu Eu acho, telefone é inclusive, que toda pequenininho. live devia começar com música. Que delícia te ouvir. Ai, pois é. Na última, os alunos até, a gente teve um problema de conexão com a pessoa que eu ia entrevistar. E aí a pessoa falou, toca, toca. Eu fiquei, meu Deus, eu sou violinista. E como é que eu fico nervosa quando a pessoa fala toca? Eu tô tremendo. Aí, bom, pra gente começar a palestra falando sobre ansiedade, né? Então, nada do que Olha entrar só. na berlinda. Mas, Gabriela, queria te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua disposição de estar aqui conosco, conversando sobre um tema que pra gente, assim, é super, hiper, mega importante. Todo mundo, assim, antes de aprender a tocar um instrumento, aprende a ficar nervoso, né? E parece que é assim a escola. Agradeço também ao doutor Humberto, que te indicou, super querido, né? E queria que você contasse um pouquinho pra gente quem que é a Gabriela, para o pessoal te conhecer. Queria agradecer o convite também. Humberto é sempre um querido. É, Conversar com pessoas da música é sempre um prazer para mim. Eu tenho grandes amigos que são músicos também. Meu companheiro também está envolvido em música. Que Então, de certa massa! forma, a música sempre esteve presente na minha vida. Mesmo não sabendo tocar nada, e se eu começar a cantar, as pessoas saem correndo. Ah! Mas eu entendo que é muito uma falta de disciplina minha, de nunca ter sentado mesmo para estudar. Mas enfim, meu nome é Gabriela Butrel, eu sou psicóloga clínica. Atualmente eu só estou no consultório. Eu tenho especialização também em educação em gênero e direitos humanos, lá pela UFBA. Meu mestrado é aqui da UNIT, foi um mestrado interdisciplinar, que eu pesquisei população LGBT no sistema prisional. No início, assim que eu me formei, eu trabalhei numa ONG que fazia prevenção ao suicídio, então foi o primeiro campo de trabalho, assim, já entrar no mundo do suicídio. Já era um tema que eu gostava de estudar, enfim. Eu já fazia parte da ONG, na verdade, mas eu ajudava com divulgação, ajudava com os eventos. E aí, quando eu me formei, eu comecei a atender voluntariamente também. A ONG é o Cavida, para quem não conhece, inclusive tem um Instagram, chama ONG Cavida, faz Ai, depois eu atendimento quero os gratuito. contatos para colocar É, direitinho, pessoal. eles fazem, né, atendimentos gratuitos a pessoas que estão passando por essa questão de ideação suicida, depressão, enfim. Eu acho que no momento eles não estão conseguindo manter os atendimentos online, mas eu acho que eles vão até fazer algumas publicações sobre isso, porque realmente dar conta de atendimento online é uma questão, mas existe essa ONG, né? Assim como tem o CVV, que faz um trabalho muito importante também. E aí, fiquei muito feliz pelo convite, porque não me chamaram para falar sobre nada que eu pesquiso, sobre o que eu leio, e eu adorei, porque muito do que as pessoas me chamam é pela dissertação, então por temas de questões de gênero, de questões LGBTs também. E aí eu adorei o convite por isso, porque ainda que o foco do meu trabalho, das minhas pesquisas, não seja ansiedade, por exemplo, a ansiedade está presente em tudo. E acho que o momento que a gente está vivendo bagunça todas as referências que a gente tem e bagunça tudo que a gente constitui enquanto rotina, enquanto prioridade, né? Eu sempre quis assim trazer um psicólogo para mais próximo dos alunos. Primeiro porque a gente tem aquela ideia de que eu não sou louco, eu não preciso de terapia, né? Eu acho que todo mundo precisaria de terapia, né? Para não ficar louco, gente.
gente. É super importante, assim. E quando a gente fala... meu tema do doutorado foi memorização e ansiedade na performance. Por que a gente esquece de coisas quando fica nervoso, mas se você já estudou, né? Então, foi muito difícil, assim, pesquisar sobre ansiedade não sendo da área, né? Tendo uma abordagem, né? Então, assim, que bom que durou 4 anos, aí teve tempo para quebrar a cabeça. Mas é uma coisa que os alunos sempre falam, assim, professora, tem até o movimento do violino que a gente fala que é o vibrato, né? Para dar aquele tremorzinho na nota, que eles falam assim, eu tô fazendo vibrato de corpo inteiro quando eu subo no palco. Porque, né? Mas a gente sabe também que a ansiedade, ela tem uns pontos positivos, né? No desenvolvimento humano, assim, né? Eu acho que também serve como uma energia, né? Para você conseguir algumas coisas. Mas, até comentei com você, por mensagem, que eu achei bem interessante, eu não conhecia o Abraham Maslow, que ele propõe uma hierarquia de necessidades, né? E ele fala que a gente não consegue atingir outra se aquela não está suprida, né? Então, eu queria que você falasse, assim, mais pra gente, assim, como é a sua área, você traduzir. Eu acho que é importante entender que a ansiedade é uma emoção e que ela está presente sempre. A questão é quando a ansiedade ela deixa de ser só uma emoção e ela começa a prejudicar a nossa vida. Porque, sendo uma emoção positiva, é gostoso o frio na barriga. A ansiedade motiva a gente em muitas situações. Mas a partir do momento que a ansiedade é a emoção que prevalece, aí pode virar uma questão. Porque a gente tem um leque de possibilidades de emoções. E o importante é que a gente transite entre essas emoções, não que a gente fique rígida em uma emoção só. E muitas vezes um processo de ansiedade, ele deixa a gente sempre preso em uma emoção só, o que não é positivo. Assim como outras emoções, ficar só numa tristeza ou só numa alegria não é interessante. O interessante é que a gente consiga flutuar entre diversas emoções. E essa pirâmide de Maslow, né, eu brinco que as pessoas estudam mais isso fora da psicologia do que na psicologia. Mas ela é uma referência da psicologia, né? O Maslow ele vai criar uma pirâmide de necessidades. E ele vai dizer que a gente precisa suprir certas necessidades para alcançar outras necessidades. E eu achei interessante quando você me pediu para falar sobre isso, porque eu acho que viver numa pandemia, a gente repensa muito essa pirâmide do Maslow, né? Então ele vai dizer que na base da pirâmide ficam as necessidades fisiológicas, de alimentação, né? De questões físicas mesmo, né? De comer, de beber, de sono, de questão de sexualidade. Se a gente consegue suprir minimamente isso, a gente avança para uma segunda etapa da pirâmide, que é a segurança. De ter uma casa, de ter um espaço, de ter locais onde a gente consiga sentir essa segurança e também nas relações. Passada essa segunda etapa, né? Quando a gente chega nela, vem a etapa das relações, dos relacionamentos. Tanto relacionamentos amorosos, né? Quanto as amizades. E a gente consegue criar uma rede de amigos, enfim, uma rede de afetos. Depois vem a estima, e a estima está muito ligada ao respeito, né? Ao respeito que a gente tem, nos espaços que a gente transita, junto com as relações que a gente construiu, em locais que a gente se sente seguro e que a gente tem essas necessidades básicas supridas. Então, por isso que ele fala sempre que as etapas precisam estar intercaladas entre elas. Passada a estima, e aí até alguns autores e autores criticam esse topo da pirâmide de Maslow, porque ele diz que é autorrealização, né? O topo da pirâmide é autorrealização. É onde eu me sinto, digamos assim, plena, porque eu tenho todas as outras etapas da minha pirâmide preenchida, e aí eu posso realmente exercer a minha autonomia, exercer a minha criatividade, exercer todo esse meu potencial humano. E aí a gente fica se questionando, quem consegue chegar nesse topo? Porque você ter todas as suas necessidades fisiológicas supridas, todas de segurança, de relacionamento, de estima, que momento da vida a gente chega, né? Quando você morre, vai pro céu, pro seu paraíso, chega lá, né? E aí Mas é sempre uma ideia de expectativa. Então, quando eu me formar, eu vou conquistar isso. Quando eu me formar, então eu conquistei isso, então agora é a hora de eu fazer isso, né? Principalmente as mulheres, a gente sente um pouco mais isso na pele do que os homens. Então, eu tenho que primeiro então ter uma carreira, mas eu também tenho que ter um relacionamento. E aí, quando eu tiver um relacionamento, eu preciso casar antes dos 30, porque se eu não casar antes dos 30, né, eu vou ficar pra titia.
E aí a gente casa. Tá, e a gente casa, se for com homem, né? Bacana, as pessoas vão adorar. Se for com a mulher, já fica aquela coisa meio estranha. E aí, agora, quando é que vão ter filhos? Aí você tem um menino, falo, mas e aí, quando é que vai ser uma menina? Então é uma necessidade que vem muito dos outros também. E aí, isso bagunça a nossa pirâmide de certa forma. Porque entender essas etapas da pirâmide faz a gente ter um processo de autoconhecimento também, de entender o que é básico pra gente, né? Onde que a gente se sente seguro, quais relacionamentos a gente quer pra gente, e o que realiza a gente. E aí é um processo de vivência até a gente descobrir isso. E também tem a expectativa do outro, né? Do que ele quer que eu construa a partir da vivência dele, principalmente da família, né? Das pessoas mais próximas. Sim, eu achei interessante assim quando eu peguei para ler, porque na verdade eu estava juntando coisas assim para sanar as minhas minhocas, que eu queria fazer um artigo sobre processo de aprendizagem. E no violino a gente Uhum. trabalha muito com espirais, né, na música, né? Então você tem a primeira etapa, quando você termina aquela etapa você vai para a segunda. E eu estava procurando isso e de repente apareceu lá questão do Maslow. Eu estava procurando pirâmide, hierarquia, alguma coisa. Falei, que massa. E assim, Uhum. eu não sou da área, né? Então eu comecei a ver. Eu li lá alguns artigos falando sobre esse tema e eu pensei assim, bom, a gente está numa pandemia, numa situação de isolamento. Então, se eu olhasse essa pirâmide para o meu dia, então eu acordo de manhã, as minhas necessidades básicas é tomar um banho e comer, né? Aí depois vou falar com a minha família, não sei o quê, marido faz almoço, não, isso não acontece muito, mas, tipo, próxima etapa, até chegar no meu estudo, na minha realização, né? Então, é uma coisa que tem até ajudado a questão do confinamento, né? Se bem que a gente trabalha bastante em casa também, então isso acaba preenchendo o tempo. Mas eu achei interessante, assim, quando ele coloca essa era aqui, porque assim, não sendo da área, eu penso que tem duas esferas, né? Você pode trazer isso para um momento mais curto da sua vida, um dia, uma semana, ou você pode pensar na sua vida inteira, né? Aí fica aquela questão da ansiedade. Então, quando eu tiver o momento perfeito, aí eu serei feliz, né? E já diria o poeta, né? Quem sabe faz a hora e não espera acontecer, né? Até porque a gente não sabe se o amanhã vai estar aqui, se você vai ter o seu amanhã. A gente espera que sim, né? Dependendo da sua condição ou de saúde ou de sei lá o quê, né? Então, acho que isso é muito importante a gente se antenar para viver o presente, né? Não deixe para depois o que você pode fazer agora e não deixe para depois o que você pode deixar para lá também, né? Não precisa. Uhum. Mas outra coisa que eu achei interessante é porque pensando no músico, né? Então a gente atravessa e quando chega aquele momento da realização pessoal, você estudou, você está no palco. Aí quando bate a ansiedade, a primeira coisa a gente volta pro prézinho, para as necessidades fisiológicas. Você começa a pensar, cadê o banheiro? Cadê o banheiro? Né? Você não comeu Uhum. nada, mas você quer ir no banheiro. Então, tipo, você tá morrendo de fome, alguma coisa assim. Parece que o corpo te traz para alguma coisa que você tem que sair dali. Por que isso acontece com a gente? O corpo ele se comunica com a gente o tempo inteiro. A gente é que às vezes desaprende a entender ou traduzir essas mensagens do corpo, né? E mostra o quanto, quando a ansiedade vem, o quanto ela vem para o fisiológico muitas vezes, né? Então, a ansiedade é algo que a gente não consegue necessariamente ver, mas a gente sente o tempo todo, quando a gente sente. Então, a ansiedade é a dor de barriga, é o quando dá o branco, é ataque cardíaco. Ansiedade também é ficar triste repentinamente, né? Porque a ansiedade ela não vem só com aquela sensação de euforia, de que vai infartar, de que vai explodir. Ela vem com outras emoções também, né? As mais comuns são essas de agitação, de dor na barriga, de taquicardia, de boca seca, tremedeira, ficar suando, chega a pingar o suor de tanto que a gente vai suando, né? É, e aí é uma forma do corpo comunicar de que algo não está bem. Então, quando a gente entra num processo de ansiedade, é uma sinalização de que está acontecendo alguma coisa aqui e eu preciso me atentar ao fisiológico também, porque às vezes a ansiedade ela bloqueia o que a gente está pensando no que a gente está sentindo. Então, a gente sente. Voltou.
Então, essa dificuldade muitas vezes da gente conectar o que que a gente está pensando sobre o que a gente está fazendo, e o que que esse fazendo gera de emoção na gente. Porque às vezes a emoção vem tão forte que a gente não consegue pensar sobre o que está acontecendo. E aí vem uma crise de ansiedade, por exemplo, em que a gente precisa parar, se conectar com o corpo, desacelerar da atividade que a gente está fazendo e às vezes questionar, poxa, o que está acontecendo para eu estar me sentindo assim? Toda vez que eu tô para subir num palco, eu sinto isso e eu só sinto isso perto de subir num palco. Ou então em espetáculo X, ou quando eu toco com tal pessoa. É um sinalizador de que algo na situação não tá deixando a gente bem. Tá mexendo com essa pirâmide, né? Tá mexendo com essas necessidades que a gente vai criando. Uhum, uhum. Ela é positiva porque ela é uma emoção que todo mundo sente. E aí, nesse sentido, é importante que a gente sinta ansiedade, para que ela seja um gatilho motivador, muitas vezes. Então, como eu disse, aquele tão sem áudio, o meu estão ouvindo? Tá bom, tá. Oi? Tá Oi, me ouvindo? tô te ouvindo. Acho que só a gente Pessoal, estava se ouvindo. era. E eu tô com a câmera ao contrário, né? Que lindo. Como é que eu faço isso? Ah, eu sou analfabeta. Lá no cantinho, acho que você consegue. Ai, não. Agora. Vocês estão ouvindo, gente? Como é que tá o áudio aí? Acho que se tiver ruim, eles vão falar, né? Bom, massa. Dá pra ouvir Então então. tá bom, das duas. Ah, valeu pelo retorno, viu? Ótimo. Então, Gabi, desculpa aí a Então, eu confusão. estava falando sobre ansiedade ser boa ou ruim, né? Sim, Ser positiva ou não. Eu acho que a gente tem que pensar que emoção é emoção. Quando a gente cai numa lógica muito de ser positiva ou negativa, às vezes a gente não entra em contato com certas emoções que a gente precisa. E tem um motivo da gente estar sentindo aquelas emoções. Claro que tem momentos que a gente não quer sentir e faz parte do não sentir, né? Mas pensando nessa função da ansiedade, ela é tanto positiva quanto negativa, porque ela nos proporciona perceber a situação. Então é para isso que as emoções servem também, né? Para a gente perceber como a gente se sente em uma situação. Então, tem uma ansiedade gostosa? Tem, mas também tem uma ansiedade desesperadora, que a gente só quer sair daquela situação. E isso é um indicativo de que algo está acontecendo. Então, a ansiedade ela pode trazer indícios, assim como outras emoções, de que bacana, isso aqui é uma sensação gostosinha do que eu estou sentindo, ou não, eu preciso realmente repensar esse espaço que eu estou circulando, ou essa pessoa que eu estou convivendo. certo. Assim, no seu ponto de vista, com relação ao aprendizado,
o excesso da ansiedade ou a falta de, o que a gente pode ganhar, o que a gente pode perder na relação do processo, né? Uhum. Quando a gente tem uma emoção muito à flor da pele, o aprendizado ele quase sempre é comprometido, porque desvia, né? De certa forma, desvia a sensação e a percepção daquilo que a gente aprende. Como eu falei, né? Se a gente se prende muito em uma emoção só, a gente não consegue fluir entre outras. E o processo de aprendizagem, ele precisa de muitos estímulos diferentes para a gente conseguir fixar o conhecimento. É. Então, a ansiedade ela pode ser benéfica no sentido de te mobilizar a aprender aquilo, né? De, poxa, eu fiquei ansiosa porque eu estou insegura com isso aqui que eu estou fazendo, então eu posso me aperfeiçoar um pouco mais. Deixa eu estudar um pouco mais isso daqui para ver se no próximo show eu me sinto um pouco mais segura, né? É um exemplo. E você transformar essa emoção que o teu corpo está te sinalizando numa coisa que pode te deixar um pouco mais confiante. Ao mesmo tempo, no processo de você sentar a bundinha em casa e estudar, a ansiedade pode ser um fator que não te ajude tanto. Porque às vezes você fica tão preocupada no resultado daquilo que você foge do hoje, você foge do presente. Então muitas vezes você está mais preocupada com o resultado do show, com o feedback que você vai ter, como o público vai reagir, do que necessariamente com o seu processo de aprender. E aí vira uma questão de eu estou aprendendo para o meu aperfeiçoamento ou eu estou aprendendo por uma necessidade do outro, né? A ansiedade, ela vem muito, ultimamente, como uma necessidade dos outros em cima de nós, além da nossa, né? Porque a nossa já é um tanto. E eles têm uma expectativa, né? E vocês trabalham com o público, vocês trabalham com reação, vocês trabalham com afeto, e principalmente vocês trabalham com emoção. Como você disse, se você sobe no palco e deixa as emoções fora, que tipo de música você vai produzir, que tipo de efeito você vai produzir, né? Qual o sentido de você transmitir aquilo para o seu público que não com afeto, que não com emoção. Então, é entender que as emoções, elas não são vilãs, ainda que seja ansiedade, ainda que seja tristeza. São emoções socialmente entendidas como ruins, muitas vezes. Só que não existe emoção ruim boa. A gente sente as emoções, a gente vive as emoções, percebe as emoções, e elas a todo momento fazem a gente se comunicar com o que está acontecendo com a situação e com outras relações. Então, é muito mais um comunicador com a gente do que o contrário. E aí, no Entendi. aprendizado, é essencial que a gente se afete com o que a gente está aprendendo. Então, que isso mobilize emoções na gente, em especial emoções boas, para que a gente consiga, né, construir essa, digamos assim, essa escalada na pirâmide para chegar a essa realização profissional e, ao mesmo tempo, que tenha espaço para outras emoções. Então, a emoção, ela permite um autoconhecimento também, porque se algo que a gente está construindo, estudando, se dedicando, perde o sentido, a gente não consegue mobilizar essa É. vontade, esse desejo do conhecimento, né? E você acha assim, às vezes eu me assusto, né? Eu sou de uma época que existia ainda a fita cassete. Então a gente rodava a fita com a caneta Bic, sabe? Então tudo era um ritmo um pouco mais lento, né? Sou da época eu via a internet de escada assim implementada, meu Deus do céu. Então assim, a gente mandava carta, telegrama ainda existia e não era só notícia ruim, né? E aí, às vezes, eu fico um pouco assustada com o tanto que as coisas estão avançando, né? Então, hoje em dia, a criança nasce, ela já tem que dar conta de muitas coisas, né? Outro dia, até conversando no grupo de alunos, teve um aluno que teve neném, que a gente fala, que quando a esposa engravida, ele também engravida, né? De eles iguais. E aí ele teve neném, e aí ele falou, alguém falou assim, com 2 anos já coloca ele para estudar violino. Eu falei, meu Deus, com 2 anos eu tava comendo terra, bem feliz da vida, sabe? E assim, o que é esse mundo, né? Essa cobrança, juntando com a cobrança que a gente tem, essa aceleração que esse mundo tá, como que a gente pode se proteger de tudo isso para não criar mais problemas, né? Emocionais que Uhum. passam para o físico depois. A gente criou uma suposta sensação de que a gente controla o tempo, porque a gente está em vários lugares ao mesmo tempo,
quando na verdade a gente quase não está em lugar nenhum. Então, a tecnologia traz essa sensação de controle do tempo que afasta muito a gente do que a gente vive no agora, né? Do presente. Então, é um reflexo. Eu não sei, não sei te responder como a gente se protege isso, porque talvez a gente não tenha como se proteger. É um bombardeio de informações o tempo todo que a gente não consegue absorver, não tem como fazer isso, e ao mesmo tempo a gente se cobra absorver. É. Então, eu acho que, e se a gente pega, por exemplo, os processos de pesquisa de adoecimento psíquico, o Brasil é um dos países que mais tem pessoas com transtorno de ansiedade diagnosticado, diferente de outros países, né? Cada país tem uma diferença em seus transtornos. Então, por exemplo, Estados Unidos, Brasil, os transtornos de ansiedade eles são prevalentes, diferente de outros países. E isso diz muito da nossa lógica econômica, da nossa lógica política e dessa questão tecnológica também, né? Do quanto a gente acha que tem o controle do tempo, e esse achar que a gente tem o controle do tempo afeta diretamente uma coisa que é muito importante, ritual. Então antigamente, a gente fazia o quê? Jantava e ia assistir novela na TV, por exemplo. Tinha um ritual familiar de fazer isso. Uhum. Hoje a gente não come, né? A gente engole comida, assistindo série, respondendo WhatsApp, olhando story no Instagram, fazendo tudo ao mesmo tempo e tá achando que tá ótimo. Ok, para algumas pessoas funciona. Mas com o tempo, essa lógica do tempo pode te afetar de alguma forma. Porque a gente perde os rituais. A gente vai dormir grudado na tela, a gente acorda grudado na tela, a gente tem que estar conectado e disponível o tempo inteiro, o dia todo, porque dizem que a gente tem que fazer isso. Então a gente não tem o ritual para dormir, muitas vezes. A gente não tem o ritual na hora de fazer as refeições. A gente perde os rituais de amigos e de família. Muitas vezes a gente se encontra grupos de amigos e vê muito esse barzinho, né? Tempo bom que tinha, a gente podia ir pra barzinho, né? Vários amigos em uma mesa e todo mundo no celular. E às vezes se falando. Ou então em casa, todo mundo em casa, ninguém se fala, porque é aqueles momentos de interação que eram os rituais, principalmente os rituais de refeição, de sentar à mesa, de falar como que foi o dia, né? Como é que foi essa dinâmica, a gente perdeu. E isso afeta diretamente o nosso emocional, né? Perder esses rituais. Porque a gente esquece que a gente é bicho, e bicho funciona com ritual. Então, por exemplo, quem tem animal em casa percebe que os bichos têm rituais muito específicos. Tomar sol, se alongar, geralmente come nos mesmos horários. E a gente vai achando que a gente não funciona assim e vai bagunçando todo o nosso relógio biológico, né? Então, a gente acha que vai compensar sono, que vai compensar a refeição e não funciona assim. E aí chega um ponto que a gente começa a descompensar, que as coisas começam a não irem bem. Então, é o sono que eu já não consigo ter qualidade, é a refeição eu como demais ou eu como de menos. Então, essa sensação de controle do tempo afeta muito os nossos rituais, que são a base de uma rotina minimamente saudável, digamos assim. Né? Não existe rotina ideal, não existe rotina perfeita. E rotina é uma coisa que precisa fluir e fazer sentido para o que a gente está vivendo no momento. Então, tem época que minha rotina funciona mais de um jeito X, eu preciso dormir mais horas. Tem época que não, eu preciso me sair mais com amigos, me envolver em outros projetos. E aí eu perceber. E aí, às vezes, a ansiedade vem, ou outras emoções, para sinalizar que tem alguma coisa bagunçada no meio do caminho e que a gente precisa revisitar algumas coisas, né? Eu achei interessante essa sua fala no final, assim, a fala inteira, né? Achei interessante esse fechamento, porque lembra daquilo que você falou lá atrás pra gente, que o corpo ele tá falando com a gente o tempo inteiro. Só que nem sempre a gente consegue ouvir, né? Então talvez um caminho seria a gente perceber, né? Ó, isso aqui tá me estressando, então será que não é hora de parar com isso hoje, né? Uma coisa que eu fiz até foi um conselho do Dr. Humberto, que Débora tenha dois números, um número só de trabalho e um número só pessoal. E isso assim me ajudou muito. Então, o número de trabalho ele fica online, de 8 a 6. Acabou. Né? Só que no começo era assim, tipo, mas será que alguém precisa
falar comigo, mas será que alguém mandou alguma coisa? Será que algum aluno está com dúvida? Aí eu paro e penso, Débora, você é professora de violino, você não é cirurgiã, entendeu? Dá para esperar até amanhã. Uhum. Então, é o tipo de coisa, às vezes a gente fica refém, né? Aquilo que você falou, refém desses rituais novos que vão acontecendo, né? E o perder Bem, ritual, isso inclui o trabalho também. Então, o nosso trabalho, ele parece que não tem fim, porque a gente está disponível o tempo todo. é, Então, não é quando você sai de sala de aula que seu trabalho acabou. Porque se o aluno tem uma dúvida, muitas vezes você está disponível para responder. Então, é uma jornada de trabalho sem fim. Porque se você tem que estar disponível o tempo todo, e aí se você responde, você cria um hábito na pessoa. De saber que ela pode perguntar qualquer coisa a é, qualquer hora que você vai responder. E aí vira um ciclo, né? De que horas que eu desligo do trabalho, que horas que é expediente, que horas que não é. E acho até que nesse momento que a gente está vivendo muito de trabalho em casa, né, do home office, isso fica bem mais claro, porque o que vai delimitar tanto o seu espaço de trabalho em casa, quanto a sua jornada de trabalho em casa. E aí, o que as pessoas em geral dizem? Eu trabalho muito mais trabalhando em casa. porque essa rotina de trabalho, essa rotina como quem você é em casa, é a esposa, é a dona de casa, eu sou mãe de gato. Então, tudo bem, eles se viram sozinhos, mas são meus filhos, né? E aí tudo tá no mesmo espaço, né? É complicado, assim. Mas eu acho que tudo é um processo de aprendizado, né? Em tudo tem os pontos positivos e negativos. Porque senão você sai correndo pela rua e gritando, né? Porque isso aí também não dá pra fazer porque você tá em isolamento. Estar em isolamento. É, bom, Gabriela, queria que a gente passasse para o nosso outro tema, que é a relação da motivação, né? Eu vejo assim muito assim algumas queixas, né, de alguns alunos com relação à motivação, porque aí o semestre começou no primeiro dia que a UFAL retomou o semestre, entramos em isolamento. E eu lembro que até o guarda me expulsou do prédio e falou assim: eu vou dar aula até o horário normal, não me interessa. Mas, assim, não teve muito estresse, não. Mas aí parou ali. Então, você dá um conteúdo que não vai ser visto, né? Aí eu criei uma rotina de aulas online, mesmo que o calendário está suspenso, para ver se a gente mantém a questão da motivação, né? Em relação geral, assim, qual a importância da motivação no desenvolvimento humano e principalmente nesse quadro que nós estamos vivendo? A motivação, ela está diretamente ligada ao sentido, né? Motivação, se a gente vai na etimologia da palavra, é movere, é mobilizar. Então, é mover uma ação, mover uma energia, desprender isso para que algo seja realizado, para que eu cumpra um objetivo. Se eu perco o sentido do meu movimento, eu não tenho motivação. Então, fica muita questão. Para que eu vou estudar? O que eu vou fazer com isso nesse momento se eu nem sei como é que vai ser depois? Como é que vai ser a vida de músicos e músicas depois que isso tudo passar? Que a gente não sabe como é que vai ser. Como é que vai ser? Porque show em geral é aglomeração. Eu fico pensando como é que vocês se sentem nesse retorno. Eu não digo nem voltar ao normal, porque para mim o normal já não existe. A gente não sabe como é que vai ser, mas a gente vai poder sair de casa em algum momento. É, e como que a música fica nisso, né? Qual o sentido da música nesse momento? Então, a motivação, essa questão do sentido, ela está muito ligada a esse doar energia, movimentar emoções e movimentar valores do que eu acredito, para que eu consiga atingir certos sentidos daquela ação que eu estou pensando em fazer, daquilo que eu estou construindo. Então, a gente está vivendo um momento em que a gente não só está perdendo sentidos, como a gente está repensando os sentidos. O que é essencial para ter uma vida com conforto, o que é essencial para ter bem-estar. E, sobretudo, a gente está lidando todos os dias com o processo de luto, porque a gente está perdendo coisas. A gente já perdeu a vida que a gente tinha antes, porque a nossa dinâmica não vai ser mais a mesma, né? Tem pessoas que estão perdendo pessoas para a Covid-19, tem pessoas que estão perdendo trabalho, tem pessoas que por perderem trabalho estão perdendo estudos. Então são muitos processos de perdas, né? Perder a oportunidade de abraçar minha avó no aniversário, né? Perder a minha formatura, me formei agora e não vou ter festa.
Então, são processos de luto muito diversos que a gente está vivendo tudo ao mesmo tempo. Tem muito tempo para elaborar isso que está acontecendo, né? Então, isso mexe com o sentido diretamente. Então, como é que eu vou me sentir motivada a estudar, por exemplo, se eu nem sei quando eu vou poder tocar, se eu nem sei como é que vai ser, quando eu voltar a tocar, como que isso vai se realizar? Então, é um momento para a gente pensar nessa motivação também, mas entender que faz parte não ter a motivação nesse nosso desenvolvimento. A gente não está feliz todos os dias, a gente não está produtivo todos os dias, como eu falei. Precisa ter uma fluidez de vários sentimentos e várias emoções para a gente ter um bem-estar. Uma grande questão é quando a gente fica rígido em um sentimento ou em uma emoção. Então, nesse momento, os nossos sentidos vão ser questionados quase que diariamente do que é básico, né? É verdade. Eu percebo assim que a motivação ela tá muito ligada com a manutenção da sua autoestima, né? Quando você perde a manutenção, aí vem tudo que é de ruim na cabeça, né? Vou fazer isso, mas pra quê, né? Mas eu penso que também é importante se manter motivado, assim, porque é o seu fio de esperança também. A gente sabe que agora tá nessa situação, mas não significa que não existirá um futuro, né? Então nem que for para pensar em estar melhor preparado para quando isso acabar, para você poder se situar nos espaços, para você poder representar bem o que você quer fazer, a sua profissão, né? Mas é um momento bateu muito forte, né? Eu acho que o Brasil assim ele não tem preparo nem emocional, nem de rede de saúde, nem de nada Uhum. para isso, né? Mas somos um povo forte, resistente, né? E eu acho que tudo isso E eu vai acho que o vai passar. sentido, quando eu digo que a motivação precisa do sentido, tem muito a ver com isso, né? Talvez o sentido que tinha antes não vai ser o mesmo. Não quer dizer que ele não exista, como você disse. E a gente pode tirar lições disso que a gente está vivendo. E aí é muito da vivência de cada um. Mas é entender que muitos valores e muitos sentidos e muitas idealizações que a gente tinha antes do que a gente está vivendo, talvez não sejam os mesmos. E aí é um processo de reorganizar isso que eu quero conquistar, disso que eu quero construir, das minhas relações, da minha relação com o trabalho, né? Repensar tudo isso e pensar como que eu quero sair disso e o que eu posso fazer depois, porque como você disse, vai passar, a gente sabe que vai passar. Como vai passar, a gente não faz a menor ideia. É um dia por vez. Nem como vai ser, se vai ser um dia, olha, gente, acabou a quarentena, agora tá tudo resolvido. A gente sabe que não vai ser assim, que não vai funcionar dessa forma, né? Então é pensar que talvez o sentido não seja o mesmo, mas que a pessoa tem sim a possibilidade de criar um novo sentido. Eu vejo muito assim a questão dos noticiários, né? Eles poderiam estar dando as notícias de uma outra forma, né? Mas parece que a ideia é instaurar assim o pânico, o medo. Então, além de você ter que lidar com toda essa situação diferente do nada, você ainda é bombardeado o dia inteiro com medo, né? Então, assim, eu prefiro ser alienada. Eu leio o que eu seleciono na internet o que eu quero ler, né? Não tenho controle das coisas, né? Então, pelo menos o que não me faz mal, né? Mas é complicado, né? Eu acho que uma coisa que eu tento fazer diariamente é um exercício. Então, eu acordo de manhã, eu vou planejar o meu dia e esse é a minha vida. Amanhã eu tenho outra oportunidade, depois eu tenho outra oportunidade, né? E, enfim, né? Hoje é o Covid-19, a gente não sabe daqui a quanto tempo vai ser outra coisa, pior ou nem tanto, né? Mas aquilo que você falou, né? Nós achamos que temos o controle do tempo, nós achamos que temos o controle também da vida, da nossa existência. Não tem, então, tá respirando, tenta viver melhor o que você pode agora, né? Acho que fazer valer a pena essa passagem por aqui, né? Bom, Gabriela, não sei se você quer comentar mais alguma coisa, se a gente pode abrir para perguntas. Ah, acho que é bacana abrir para pergunta. E aí, De carinhas pessoal? conhecidas ali. Perguntas para nossa doutora queridíssima. Aproveitem. Alguém quer perguntar alguma coisa?
Acho que tá todo mundo assim refletindo sobre todas as coisas que você falou, né? Talvez. Mas é muito disso que você falou, né? Você cria uma rotina por dia e eu acho que isso é uma coisa muito saudável pra gente fazer dentro das nossas possibilidades, né? Não tem fórmula secreta pra gente ter um bem-estar. Vai muito do que é possível, né? E das condições que a gente tem, condições econômicas, né? Condições de moradia. Então não tem como ter uma lei universal de como estar bem se existem todas as outras necessidades básicas que precisam ser realmente supridas. Mas a rotina tem a ver com ritual. É porque às vezes a rotina ela ficou muito mal vista como uma coisa rígida, né? De eu preciso acordar essa hora, bater meu ponto essa hora, almoçar essa hora, como uma coisa É. muito É a industrial penitência, né? a rotina. Exatamente. O que não precisa ser. A rotina é ritual. Então a gente precisa do ritual para a gente organizar esse dia, pensar o que a gente vai fazer, o que, que faz bem a gente fazer para a gente se sentir bem. Então, se você não quer ver notícia, como é que você vai filtrar isso? Porque os jornais só falam disso, né? Se você precisa fazer uma atividade física, pode fazer e tem prazer, ótimo, que faça. Isso faz muito bem para o nosso corpo. Tentar manter o horário de dormir, de comer. Nossa, surgiu uma pergunta. Natália, Uma dica de diretamente do Rio como. Grande do Sul. Uma dica de Olha, como lidar com a ansiedade. É violinista ela, viu? Amigona minha. ai, que bacana. Te entendo, Eu Nath. acho que o, Deixa eu anotar aqui também pra mim. Dica de como lidar com a ansiedade. Primeira coisa, sinta ansiedade. Não tem fórmula secreta. Tente entender o que, que a sua ansiedade está tentando te comunicar. A minha ansiedade não funciona como a de Débora, né? A minha ansiedade ela vem para me sinalizar uma coisa. Talvez sinalize até a mesma coisa, mas não tem uma regra para todo mundo. Eu acho que tentar entender se é uma ansiedade que tem um motivo. Então, puxa, eu tô ansiosa porque eu não saio de casa, ou tô ansiosa porque não tô dormindo direito, por causa da pandemia, porque os jornais, enfim. Tentar pensar o que está te causando essa ansiedade e dentro das suas habilidades de como lidar com as suas emoções, ver o que é possível. A gente tem um repertório próprio, né? A gente se conhece. Eu sempre digo, você é especialista de você, não sou eu. Então, é tentar entender o que que essa emoção está te comunicando e o que que é possível de ser feito. É, legal. Misael tá falando ali, como lidar com frustrações por não conseguir evoluir como esperado. Aí entra uma questão de expectativa, né? De como a gente espera evoluir ou como as pessoas esperam evoluir da gente, né? Lidar com frustração, a gente não é muito ensinado a fazer isso ao longo da vida, né? A gente muitas vezes tenta se proteger, evitar algumas coisas, mas a frustração existe. Talvez é complicado dizer sem conhecer a história, né? E aqui eu tô só fantasiando possibilidades. Mas é tentar entender o que, que a frustração está te sinalizando também, né? Por que você está se sentindo dessa forma e o que, que dá para fazer diferente. Eu acho que tem muito a ver com o sentido do que você está fazendo. Né? Se você está persistindo e ainda assim se sente frustrado, talvez seja hora de repensar o que você está fazendo, como você está fazendo. Se conhecer é um processo muito complicado, complexo, e ele demanda tempo, e não é um tempo cronológico, né? É um tempo de vivência mesmo. Por isso que às vezes a gente tem a sensação que uma pessoa de 20 anos é mais madura do que uma de 40, porque o tempo vivencial ele não é o tempo do Cronos, ele não é o tempo do relógio. Então, às vezes a gente tem anos de vida, mas não tem tantas experiências. E isso afeta também como a gente se conhece, o quanto a gente consegue se compreender e se entender de como está se sentindo, né? É verdade. A Raíssa está perguntando como deitar e dormir com tranquilidade com tudo isso que está acontecendo. Se você tivesse a resposta, Raíssa, Me conta! me conta. Eu penso assim, não dá pra gente passar o que a gente está passando, viver uma pandemia, achando que isso não vai afetar a gente, porque afeta todos os dias. Mas é pensar o que mais a gente pode fazer além de ficar tão afetado. O que, que dá para fazer dentro desses rituais, dessas rotinas, porque
Muitas pessoas que estão adoecendo estão sem rotina. É uma coisa que eu venho percebendo, assim. Bagunçou tudo, não tem mais hora de dormir, não tem mais hora de comer, ou então come muita besteira. Tá todo mundo em casa, e aí briga de marido e mulher, briga com as pessoas em casa, ou então tá sozinho, tá se sentindo só. Então são muitas vivências diferentes, e que vai afetar cada pessoa de um jeito. Não sei Sim. como você não conseguiria dormir sem pensar nisso tudo, porque não tem como a gente não pensar no que a gente está vivendo nesse momento. Mas talvez pensar durante o seu dia o que dá para ser feito, além de ver, sei lá, noticiário, além de ver essas notícias, outras questões, outras fontes, né, de distração mesmo, ou de relações, conversar com pessoas, buscar outras vivências mesmo ao longo do dia, para não ter uma só. Talvez seja algo que faça sentido, talvez não, né? Vai muito de Ah, pessoa. tem uma pergunta aqui: como podemos nos ajudar na insônia? Rotina de sono. Acho que a palavra que eu mais vou falar hoje é rotina, né? Eu não sou psicóloga, mas um vinho ajuda, viu? O sono tem muito a ver com os nossos hábitos durante o dia, como foi o nosso dia e quanto a gente está conseguindo se organizar. Então, a insônia, quando ela não é uma questão fisiológica, realmente que precisa de um tratamento médico, medicação, ela está muito mais relacionada à quebra de rituais. Então, a gente tem um termozinho que a gente usa na psicologia que chama higiene do sono. Depois, quem tiver interesse, pesquisa. O que é a higiene do sono? É você criar rituais para o seu corpo entender que está na hora de dormir. E é uma coisa que a gente perde ao longo da vida. Quando a gente é criança, nossos pais geralmente criam uma higiene do sono pra gente. Então, a gente toma uma mamadeira, toma um banho, lê uma historinha, meia luz, coloca para dormir e fica pertinho. Então a gente vai aprendendo que aquilo é o ritual do sono e que está na hora de dormir. Mas aí a gente cresce, vem tecnologia, vem o Instagram, né, na hora de dormir, e a gente perde esse sinalizador do sono. Então, às vezes a gente come muito perto na hora de dormir, a gente fica muito tempo no celular antes de dormir, a gente não cria um ritual para o nosso corpo entender, ah, tá na hora de dormir. Então tem coisas que podem ajudar. Reduzir luz, tomar um banho, né? Deixar o corpo fresquinho. Tentar manter a cama geladinha é uma coisa que ajuda muitas pessoas. De você não deitar na cama quente. Então, deitar na cama geladinha. Tem até pesquisas que indicam essa questão da cama gelada. Olha que Mas, interessante. sobretudo, entender qual é o ritual que funciona para você. Eu, por exemplo, eu posso estar mexendo no Instagram e dormir. Então a luz é uma coisa que não me incomoda, o meu sono ele sempre vence. Mas tem pessoas que o mínimo de luz, se entrar uma frechinha na janela, já é o suficiente para incomodar. Então eu entender qual ritual dá para você criar, que faz sentido para você e que funciona. E aí como é que você vai saber o que funciona? Experimentando. Então é uma luz amarela, é tentar deitar no horário X. Então criar uma rotina, ver o que funciona para você nesse ritual do sono e tentar manter essa rotina todos os dias. Então, então eu vou tentar dormir até 1 hora da manhã, para que amanhã eu possa acordar às 8. Tentar entender também essa demanda do seu corpo, de quantas horas de sono você precisa. E aí dá para fazer isso, por exemplo, um teste de fim de semana, para quem quer acordar cedo e enfim, trabalhar. Tenta ver que horas o seu corpo desperta sem despertador. E tenta ir vendo se você desperta da sua quantidade de horas na noite, se você desperta disposto ou se você desperta cansado. Porque isso vai te indicando, poxa, eu dormi 7 horas de ontem para hoje. Senti que precisava de um pouquinho mais. Então amanhã eu vou fazer o teste, eu vou dormir 8 horas. Bacana, funcionou. Não, acho que eu vou dormir 9 para ver se vai ficar mais bacana ainda. Dormi 9 e fiquei cansada. Acordei mais cansada ainda. Então aí percebendo essa demanda do próprio corpo e que isso muda ao longo do tempo, né? Aos 18 anos a gente dorme muito mais do que aos 30. Então isso vai sendo modificado. Interessante. A Raquel tá perguntando: já tive muitas perdas, mas me nego a ficar triste. Por quê? Não sei. Tu é resiliente, Acho... mulher.
Isso pode ser uma questão, como pode não ser uma questão. Não é regra ficar triste na pandemia. Cada um vai lidar de uma forma. E cada um vai lidar com a perda de uma forma. Não tem jeito certo de lidar, nem o jeito errado. Tem o É, jeito de cada um. Se você eu até sente que você precisa de ajuda para lidar, enfim, talvez seja hora de procurar um atendimento, outras questões. Mas se você vai vendo que o seu repertório está dando conta de que são emoções proporcionais ao que você está vivendo no momento, talvez seja o suficiente. eu conversei com uma amiga semana passada, eu falei, e aí, como é que tá a quarentena? É a primeira coisa que a gente pergunta, né, quando liga para as pessoas hoje. Ela falou assim pra mim, olha, Débora, eu já vivi assim, só não sabia que esse era o nome. Que ela é aposentada, tá numa outra fase da vida, assim, né? Falei, que massa, né? A Samanda tá perguntando, se conhecer também é um meio para ter motivação para tocar violino? Com certeza. Conhecer é um meio para muitas coisas, inclusive para a gente entender o que faz sentido naquele momento. Né? Sou quase É. apoliana, ela disse. Que massa, Raquel. Uma coisa assim que eu acho importante assim comentar, fiquei pensando na pergunta do Misael, né? Às vezes, quando a gente começa a estudar música, a gente faz muitos planos, esquece de pensar se esses planos são expectativas possíveis para esse nível que você está. Então, eu acho que o tamanho da sua frustração é sempre relacionado ao tamanho da sua expectativa. Então, por exemplo, se hoje você tem que cumprir 3 peças, então crie expectativas em cima dessas 3 peças, que você pode fazer muito bem. Amanhã, o seu repertório vai mudar, aí você cria uma outra expectativa, vai aos poucos, sabe? Se você começa a estudar violino hoje, eu tô falando assim, em geral para eles, você começa a estudar violino hoje e acha que semana que vem você está tocando o Capricho 24 de Paganini, meu amigo, nem que você se entupa de açúcar, entendeu? Não vai chegar, não é um problema, não é você. É que, tipo, existem 400 anos de música que você tem que dominar antes, né? Exatamente. E entender que a frustração, ela nem sempre é essa coisa do bom e ruim. Eu sou muito chata com isso, do bom e ruim. Porque a frustração está te sinalizando que algo não está legal, que algo está te incomodando. Então é tentar entender o que essa frustração quer te dizer. Por que você está se sentindo assim? Por exemplo, sempre que você vai estudar e não consegue atingir aquela expectativa, né? Porque vem a expectativa do ideal e o do possível. E aí a frustração está aqui, né? Nessa diferença da criação da expectativa. É verdade. Tinha uma perguntinha aqui nas plaquinhas. O Eric está perguntando como combater o complexo de inferioridade. Boa questão. Entendendo como ele funciona para você. Não funciona igual para todo mundo, né? Então o autoconhecimento novamente, né? De você entender como você chegou até aqui e que história é essa que você construiu, né? É um processo de se conhecer, é um processo de você resgatar muitas coisas e ao mesmo tempo vivê-las no hoje, né? Então é um processo que a gente se revisita muitas vezes, mas também se visita no hoje, para pensar o que a gente pode fazer sobre tudo o que a gente viveu a partir do presente. Eu acho muito importante, assim, já que identificou que tem alguma coisa que não tá legal, ou é uma tristeza que não passa, alguma coisa assim, saber que existem outros canais que você pode estar procurando uma ajuda, né? E eu acho importante, assim, quanto mais rápido resolver, mais rápido você vai conseguir que sua vida flua para outras áreas, né, que estão lá paradinhas. Bisela tá perguntando, criar rituais antes da tocada. Que mané tocada? Antes do recital, menino. Ajuda a aliviar ou eliminar a ansiedade? Depende. Pode ajudar e como pode não ajudar. Em geral, os rituais são muito benéficos. Se você cria um ritual que faz sentido para você, é, ele vai te sinalizar: estou me preparando para entrar na tocada, no concerto, no show. Isso pode te situar mais no presente e realmente te deixar um pouco menos ansioso. Mas não é via de regra que o ritual vai te
eliminar da ansiedade, porque a ansiedade ela também é importante antes de você começar um show, né? É verdade. Às vezes eu brinco com eles, né? Também porque às vezes eles perguntam tanta coisa que você não sabe mais o que fazer, né? Professora, eu tô nervosa, mas não sei se eu vou conseguir tocar. Eu falei, relaxa, que se você tá nervoso, tá tremendo, é sinal que você tá vivo. Então aproveita e vai. Não tem o que fazer. Às vezes, né, é o exercício ali que vai melhorando, né? Eu Alguém não quer perguntar, imagino mas como vocês poderiam subir num palco sem estar sentindo emoções. é, Eu nem imagino essa possibilidade. é verdade. Assim, não tem como, né? A gente tem até uma área de pesquisa que trabalha com relação à inteligência emocional, quanto que afeta na questão da performance, né? Várias outras áreas também trabalham com isso, assim, mas é muito interessante, porque ah, quando a gente se pega diante de um recital, para você entrar, às vezes, falando de mim, às vezes eu não me reconheço. Quem que é essa pessoa que está usando o meu corpo? Porque eu tô pensando tantas coisas que eu nunca pensei. Tipo, tá tremendo, né? Você percebe que tem uma musculatura lá que você nem achava que tinha, porque ela tá tremendo, né? E a gente já toca em pé. Quando você toca em orquestra, você toca sentado, então já tem um apoio ali, tem a cadeira, né? Quando você toca em pé, só tem Uhum. o chão. Tá muito longe, né? Vai doer se cair. Mas é muito interessante isso. O que eu comento com eles é que quanto mais vezes você subir no palco, menos você vai sentir esse descontrole, né? A ansiedade, ela sempre, eu acho que ela sempre vai estar lá. O nervosismo, né? Ele sempre vai estar lá. Mas o importante é você não deixar ele descontrolar. Porque eu sinto que tem um momento que quando passa daquela faixa, não volta. Aí você para, aí você tem o branco, aí você tem que sair e entrar de novo, né? E isso acontece em todos os níveis, assim, eu já vi solista internacional entrando, esquecendo a música, tentando recomeçar umas 3 vezes, não conseguiu, pedir desculpa, foi embora. Acabou, Uhum. né? Ele decidiu não continuar, então são coisas que podem acontecer. E saber que a ansiedade pode não ser a única emoção naquele momento. Porque a sensação de você terminar um concerto, eu só posso imaginar essa sensação, porque eu nunca senti. Mas deve ser uma sensação muito gostosa, né? De completude mesmo da tarefa. Ainda que venha a questão do desempenho, né? E ele existe em qualquer profissão, do nosso desempenho, da expectativa que a gente tem, de como as pessoas também criam essa expectativa em nós. Mas a sensação de terminar uma tarefa, em geral, é uma sensação gostosa. É verdade. Bom, então assim, pessoal, acho que a gente aprendeu bastante, né, na nossa live de hoje com a Gabriela. Eu acho que uma coisa que ficou assim para mim, espero que tenha ficado para o pessoal também, importante que a gente aprenda a ouvir mais o que o nosso corpo está falando, o que as nossas emoções estão nos dizendo, né? Eu acho que quanto mais a gente, assim, nós nos conhecermos melhor, nós também conseguiremos dar conta das coisas que a gente se propõe, né? E agradeço mais uma vez a sua participação aqui no nosso momento de live. Vou deixar essa live salva para quem quiser assistir depois. É uma gatinha. Cadê? Não foi. Ainda Não bem quer que ela participar, dormiu. ela. Vem cá, Bela. Bela, cadê o neném da mamãe? Não quer. Vem. Vem. Vem dar um oi. Essa aqui é a minha gauchinha. Ai, que linda. Oi, gente. Eu detesto câmera. Minha cara de mamãe que saco me deixa dormir. Né? Tá com carinha de sono mesmo. Ela estava dormindo, só por isso que ela está aqui, porque ela na verdade é um macaquinho. Quando veio para a Terra, só tinha esse corpo disponível. Ela falou para Deus: "Eu vou nesse mesmo. Minha mãe tá me esperando." Bom, mas obrigada, viu, Gabriela, pelo seu tempo, pela sua disposição. Tira a cara daí, meu amor. Acordou. Espero que nós possamos ter uma outra oportunidade, em outro momento, para falar um momento mais leve, né, de toda a nossa situação aí. Mas muito obrigado mesmo, viu? Eu vou deixar seu contato aqui, depois se você quiser me passar aquele lugar que você falou que você atende também, que acho que seria interessante, né?
se alguém tiver interesse de procurar, né? Uhum. Mas muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Foi uma delícia te ouvir, poder conversar com vocês, ver carinhas conhecidos aqui participando com a gente. Eu sempre falo que ter saúde emocional não é só fazendo psicoterapia. Psicoterapia é uma ferramenta da gente se conhecer, mas existem várias outras formas da gente se conhecer. Então é tentar buscar essas outras formas, né? E entender que é um processo diário mesmo, de cotidiano, e ao longo que a gente leva ao longo da vida. Não tem fórmula secreta, não tem receita mágica, é um processo de construção constante, e que a gente tem algumas formas de construir, né? Então, cuidar dessa nossa saúde, cuidar do sono, cuidar da comida, das refeições, é importante. Mas cuidar de ouvir o que o seu corpo está dizendo também. É uma forma da gente se conhecer. Tentar traduzir, né? O que essas emoções estão dizendo pra gente. Foi um prazer participar com você. Verdade. Espero que a gente possa, assim, se encontrar em outros momentos também. Atualmente eu não Maravilha. atendo mais na ONG, mas eu posso deixar, assim, o contato do pessoal que está atendendo. Seu contato também, né? Às vezes, se alguém quiser falar Sim, diretamente contigo. sim. Meu Instagram ele é fechado, mas é só... Já tem um filtro, gente. Então, quem quiser e tiver interesse em entrar lá, é só mandar o convite que eu aceito. Maravilha. Então tá, Gabriela. Obrigada, viu? Boa noite pra você. Bom descanso. Vou começar a minha higiene do sono hoje. Olha só. Maravilha. Depois me Então conta tá. como foi. Tá bom. Um Então até beijo. mais, querida. Tchau, Beijão. tchau. Tchau, tchau.